E a gente vai falar agora com Jonoel Gonçalves, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito obrigada por conversar com a gente aqui ao vivo na Globo News. A gente está acompanhando, né, todas as informações que chegam, dão conta do seguinte: os Estados Unidos chegaram a avisar a Rússia que fariam um ataque para não ter um atrito ali, eliminar uma base russa ou então ter algum atrito que daí sim se estremeceria o mundo, né? Queria entender um pouquinho com o senhor qual é essa aliança, essa proximidade, essa relação tão próxima que existe entre Rússia e Síria. E se ela é histórica, né? Isso daí, nos últimos anos, a gente vê que o governo sírio tem o suporte do governo russo nesse conflito que acontece na Guerra da Síria. Mas ela já vem de antes, né? Vem de antes. Olha, o pré-aviso americano à Rússia significa respeito entre duas superpotências. O americano quis dizer: esse ataque não é nada contra vocês, é algo que eu tenho que fazer. Não é a primeira vez que isso acontece. Nos anos 80, a aviação norte-americana colocou um míssil dentro do quarto de Gaddafi, na Líbia, em retaliação a uma operação que provavelmente teriam sido grupos terroristas líbios contra uns soldados americanos na Alemanha. Antes disso, estávamos na Guerra Fria. Os americanos avisaram os russos só perguntaram: é algo contra nós? Os americanos disseram não. Então, há uma espécie de linha vermelha que está estabelecida pelos Estados Unidos que os russos conhecem. A linha vermelha é não recurso a equipamento químico. E ainda por cima, depois de ter sido feita uma declaração de que o estoque sírio de material químico tinha sido evacuado da Síria e foi utilizado de novo, há o risco de que a Síria seja produtora desse material. Ora, aí, seja qual for a diferença que exista politicamente entre Donald Trump e o Barack Obama, o establishment do Pentágono impõe uma continuidade. Quer dizer, se reconhece a presença russa na Síria, mas não se lhe dá monopólio. E, sobretudo, o governo da Síria, o Assad, deu um pretexto para os americanos dizerem de novo que esse governo não pode entrar numa fórmula de transição. Esse é o primeiro ponto. Agora, há o segundo ponto, que são os aliados norte-americanos na região, que se perguntam se um aliado do poder norte-americano, ou o poder norte-americano, não serve para nada. Se é possível fazer um ataque com material, com gás sarin, que é perigosíssimo e que se difunde muito, sem que aconteça nada. Não é só o Israel que reclama disso, porque Israel até tem canais de contato com o próprio Assad. É, sobretudo, a Arábia Saudita e os grupos de combate sírios que estão ligados aos Estados Unidos, basicamente o Exército Síria Livre e o FDS, as Forças Democráticas da Síria. De maneira que, por todas essas razões, os Estados Unidos engajavam a sua liderança na região, a sua credibilidade em participar de futuras negociações quando elas vierem e, ao mesmo tempo, ser uma garantia para os seus aliados. Professor, só para a gente, então, entender um pouco melhor, a gente conseguiu aí dar uma pincelada sobre a força dos Estados Unidos ali na região, mas eu queria deixar mais claro, então, como se criou esse apoio do governo russo à Síria. Como que essa aliança parece tão intrínseca, assim, entre eles, parece que não tem quebra, né? Irã, Rússia, Bashar al-Assad estão juntos já nessa guerra há algum tempo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como que se criou essa aliança tão forte. Olha, o Guga deu fortes elementos nessa matéria, mas vamos dizer que o fator religioso pesou muito, porque Putin depende muito do apoio do cardeal ortodoxo, ortodoxo, de Moscou. E ele se apresenta como um defensor das minorias cristãs no Oriente. Portanto, os maronitas, seja na Síria, seja no Oriente. Portanto, A gente está com um problema no áudio do professor Jonoel. Peço desculpas, professor. A gente vai tentar restabelecer a nossa conexão para conseguir entender um pouco melhor. Veio tudo, como a gente diz aqui no nosso jargão, fritando, né? O som a gente só ouviu como se estivesse fritando. Daqui a pouquinho a gente volta então com o senhor para conseguir entender um pouco melhor o que o senhor estava falando.